Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Seja muito bem-vindo à história de Margaret Victoria Charlotte Augusta Nora, princesa herdeira da Suécia, duquesa da Escânia, sendo neta da rainha Vitória do Reino Unido. Ela é avó do atual rei da Suécia, Carl Gustaf, e da atual rainha da Dinamarca, Margaret II, e da ex-rainha da Grécia, Anne-Marie. Antes de começarmos, me dê aquele apoio, aquele incentivo. Precisamos muito contar com a sua colaboração. Afinal, nosso canal precisa continuar existindo e, para isso, eu conto com você. A princesa Margaret era a filha mais velha do príncipe Arthur, duque de Connaught, terceiro filho da rainha Vitória do Reino Unido e da sua esposa, a princesa Louisa Margaret da Prússia. Também descendia por parte de sua mãe do Kaiser Guilherme I. Era chamada pelo apelido de Daisy. Nasceu em Bradshot Park no dia 15 de janeiro de 1882. Como membro da família real britânica, Margaret atendia a eventos como reuniões familiares e casamentos. Tinha dois irmãos, Patrícia e Arthur. Sua madrinha de batismo foi a própria Rainha Vitória. As crianças Connaught passavam as férias com a avó em Balmoral, na ilha de Wight e em Windsor. Seus pais costumavam viajar frequentemente em nome da rainha. Em 6 de julho de 1893, ela foi, juntamente com sua irmã Patrícia, dama de honra no casamento do seu tio paterno, futuro rei George V do Reino Unido, e princesa Mary de Teg. Quando a princesa Margaret de Connaught tinha 23 anos, ela e sua irmã, a princesa Patrícia de Connaught, então com 18, estavam entre as princesas mais belas e cobiçadas da Europa. O tio delas, o rei Edward VII, queria que suas sobrinhas desposassem um rei europeu ou um príncipe herdeiro. A família organizou uma viagem pelo Mediterrâneo e pela África, com Margaret e sua irmã Patrícia, 4 anos mais nova. Houve visitas à Espanha. O jovem rei Afonso XIII procurava esposa, e a Portugal, onde os príncipes Luís Filipe, duque de Bragança, e Manuel as receberam com todas as cortesias. A viagem continuou ao Egito e ao Sudão, e foi no Cairo que Margaret encontrou o amor da sua vida. No Cairo, eles conheceram o príncipe Gustav Adolf da Suécia, o futuro Gustav VI, um neto de Oscar II. É dito que Margaret e Gustav apaixonaram-se à primeira vista. Tinham sido feitos planos para que Gustav Adolf conhecesse Patrícia, mas o jovem príncipe se apaixonou perdidamente por Margaret e a paixão foi mútua. O príncipe sueco depois organizou um jantar com Margaret no consulado britânico do Egito. Gustav Adolf declarou-se durante o jantar e Margaret aceitou-o imediatamente. O compromisso, por amor, algo raro na realeza da época, entusiasmou a todos. Seus pais ficaram felizes com a união dos dois, embora Gustav Adolf fosse 10 meses mais novo do que Margaret. Em 15 de junho de 1905, na Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor, Margaret desposou seu príncipe. A futura rainha Vitória Eugênia da Espanha, prima da noiva, esteve entre as suas damas de honra. Um dos presentes de casamento que Margaret recebeu foi a chamada tiara Connaught, uma delicada peça floral de brilhantes
que ainda está nas mãos da família real sueca e é uma das preferidas da rainha Silvia e da princesa Vitória. O casal passou a lua de mel na Irlanda e eles retornaram à Suécia um mês depois. Quando seu sogro, o rei Gustav V, ascendeu ao trono em 1907, seu marido tornou-se o príncipe herdeiro do trono sueco, enquanto ela foi titulada princesa consorte. Na Suécia, ela ficou conhecida como Margareta, apesar de seu nome original em inglês ser Margaret. A união de Gustav e Margaret foi uma união muito feliz. Eles tiveram 5 filhos: Gustav Adolf, duque de Västerbotten, herdeiro ao trono; Sigvard, Ingrid, rainha da Dinamarca, de quem temos vídeo por aqui, depois vá lá conferir; Bertil e Karl Johan. Margaret era uma mãe dedicada a seus filhos e estava determinada a passar tempo com eles. Não estava interessada em deixar o pessoal da creche criá-los, como era a convenção da época. Gustav Adolf admirava a educação britânica de sua esposa, tão diferente da austeridade prussiana e da pressão constante com que ele mesmo tinha crescido, já que sua mãe era alemã, Vitória de Baden. Margaret era mais relaxada, mas apoiou o marido desde os primeiros momentos e se adaptou facilmente aos costumes da corte suécia. Gustav Adolf sentiu uma grande pressão da disciplina militar prussiana, com a qual tinha sido criado por sua mãe, e sentiu-se muito afetado e atraído pelos diferentes costumes ingleses de Margaret. A infanta Eulália da Espanha, que esteve de visita, escreveu que a princesa herdeira deu à corte sueca, abre aspas, apenas um toque da elegância da corte de St. James, fecha aspas, e o quanto Margaret amava sua vida na Suécia. Ela começou a estudar a língua assim que chegou, assim como a história e a cultura do país. Depois de 2 anos, falava bem o sueco. Também estava ansiosa para saber mais sobre a Suécia. Ela gostava muito de esportes e costumava fazer escapadas incógnitas pela Suécia para ver as coisas em primeira mão. Durante seus primeiros anos na Suécia, Margaret se comportou com grande seriedade e por isso era considerada rígida, mas a opinião sobre ela mudou devido ao seu grande interesse pelos esportes, onde ela mostrava uma atitude mais relaxada e natural. Ela introduziu alguns costumes britânicos, como seu amor pela jardinagem, e transformou os arredores do Palácio de Verão de Soviero em belos jardins ingleses. Margaret também estava interessada em artes e era admiradora das obras de Claude Monet. Ela fotografou e pintou, publicou 2 livros de jardinagem com as suas próprias ilustrações, que foram vendidos em benefício das escolas domésticas com cuidados infantis. Ela se tornou muito popular. Quando a guerra estourou em 1914, não escondeu suas simpatias pró-britânicas, apesar de sua sogra ser declaradamente pró-alemã. Colaborou com a Cruz Vermelha e organizou inúmeros eventos para recolher dinheiro para as tropas suecas. Lançou uma organização para que os cidadãos pudessem ouvir sobre os familiares que estavam na frente de batalha. Seu espírito reformista lhe arrecadou as simpatias de seus súditos e ficou na história como uma das figuras que salvou a monarquia sueca em momentos difíceis, como a Primeira Guerra Mundial. Durante a Primeira Guerra Mundial, ela fundou uma sociedade de costura na Suécia para ajudar a Cruz Vermelha.
Com sua ajuda, cartas privadas puderam ser passadas e foram feitos rastreamentos de homens desaparecidos em ação. Além disso, a princesa lutou incansavelmente pelo bem-estar dos prisioneiros. Ela e seu marido receberam como presente de casamento o Palácio Sofiero. Lá passaram o verão e fizeram um grande esforço criando jardins de estilo inglês na propriedade. Seus filhos participaram de sua melhoria. Quando os suprimentos de parafina se esgotaram, ela organizou uma coleta de velas e, em novembro de 1917, instituiu um plano para capacitar as meninas a trabalhar na terra. No final da guerra, quando foram dados os passos finais para a plena democracia na Suécia, a atitude positiva de Margaret em relação à reforma influenciou seu marido, o príncipe herdeiro. Ao contrário da atitude de seu sogro e sua sogra, hostis à reforma, o rei Gustavo e a rainha Vitória, acredita-se que isso aliviou as tensões políticas e preservou a monarquia sueca. Mas sua vida foi tão intensa quanto breve. Em maio de 1920, Margaret, então grávida de 8 meses do seu sexto filho, morreu em 1º de maio de 1920, repentinamente, por causa de uma infecção, aos 38 anos. Algum tempo antes, tinha sofrido de sarampo, que lhe agravou o ouvido, e foi operada para remover um mastoide. Na quinta-feira, surgiram sintomas de erisipela debaixo da orelha direita. Caiu gravemente doente. Na sexta-feira à noite, quando os sintomas de sepse se tornaram evidentes, e morreu em poucas horas. Ao anunciar a sua morte, no tradicional Internacional Dia dos Trabalhadores, dia de grandes celebrações, o primeiro-ministro sueco disse, abre aspas, o raio de sol do Palácio de Estocolmo apagou-se, fecha aspas. No Reino Unido, houveram relatos de que Margaret estava infeliz na Suécia e que, na verdade, tinha dado cabo da própria vida. Ela morreu 30 anos antes da ascensão de seu marido ao trono da Suécia. Nunca chegou a ser rainha. Ela foi enterrada provisoriamente por 2 anos na Catedral de Estocolmo, vestida com suas galas de noiva e envolta em seu véu, como ela havia pedido, com um crucifixo nas mãos em um caixão simples, feito de carvalho inglês e coberto de bandeiras, uma britânica e outra sueca. A sua morte comoveu profundamente as 2 famílias reais. Então, por ter manifestado o desejo de não ser enterrada dentro de uma igreja, foi a primeira a ser enterrada na Casa Real Cemitério de Haga em 1922. Margaret de Canoe foi a princesa que uniu a família real da Suécia com a dinastia de Saxe-Coburgo, a dos Windsor. Em 1923, Gustav Adolf casou-se com Louisa Mountbatten, bisneta da rainha Vitória, filha de Louis de Battenberg e Vitória de Hesse-Darmstadt, no Palácio de St. James. Foi Luísa que ascendeu ao trono da Suécia 30 anos depois da morte de Margaret. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo de hoje. Eu te aguardo nos comentários para que você me conte sua opinião, sugestão e as conclusões desse vídeo. Muito obrigada pela sua companhia.